Há algo estranho em lugares onde tudo parece perfeito. Você já notou como o silêncio de um paraíso pode, às vezes, soar mais alto do que o caos de uma cidade? Talvez porque, em meio ao canto das aves marinhas e ao brilho hipnótico das ondas, é mais fácil esconder segredos. E se disséssemos que um desses segredos terminou com um corpo à sombra em uma enseada esquecida pelo tempo? Sim, até o paraíso pode matar, especialmente quando Hercule Poirot está por perto para descobrir por quê. Foi em pleno verão que Hercule Poirot, o renomado detetive belga, decidiu aceitar o convite de um velho conhecido e se retirar para um local de descanso. O destino? Smuggler's Island, uma ilha de beleza intocada, cercada por falésias douradas e o murmúrio constante do mar. Ali, o Hotel Jolly Roger prometia não apenas conforto e elegância, mas também o tipo de anonimato que atrai ricos entediados e almas inquietas. Poirot, com sua elegância discreta e seus bigodes impecavelmente alinhados, desejava apenas paz. Carregava consigo uma mala pequena, um frasco de óleo para o cabelo e o desejo sincero de não pensar em crimes por ao menos uma semana. Porém, como ele mesmo dizia, onde há seres humanos, há emoções. E onde há emoções, cedo ou tarde, há um cadáver. Na manhã de sua chegada, o céu era tão azul que parecia pintado à mão. Hóspedes vinham e iam pela areia fina da enseada privada. Entre eles, destacava-se uma mulher cuja beleza parecia desafiar a lógica, Arlena Marshall. Alta, de pele bronzeada e cabelos vermelhos como chama, Arlena não caminhava. Ela deslizava, envolta por olhares, murmúrios e tensões não ditas. Arlena era casada com Kenneth Marshall, um homem de poucas palavras e semblante frio. Ele lia jornais enquanto sua esposa fazia do hotel seu palco. Mas o verdadeiro drama não estava nas páginas das notícias. Ele se desenrolava nos corredores, nas varandas, nos olhares furtivos. Patrick Redfern, um homem mais jovem, observava Arlena com devoção quase hipnótica. Já sua esposa, Christine, era o oposto, reservada, pálida, observadora. A dor de ver seu marido obcecado por outra era nítida em cada gesto contido. Entre os demais hóspedes havia a charmosa e elegante Rosamund Darnley, uma mulher de negócios com passado entrelaçado ao de Kenneth. O Major Barry, um ex-militar de fala áspera, e a energética Emily Brewster, atleta amadora, completavam o grupo principal. E havia ainda Linda, a filha adolescente de Kenneth, silenciosa, ressentida, carregando no olhar a sombra de algo não dito. Poirot observava todos com a calma de quem já vira demais. Notava os detalhes, a maneira como Arlena sorria apenas com os lábios, o tremor no punho de Christine ao segurar um copo, o leve desvio de Kenneth sempre que Rosamund se aproximava. Nada escapava àquelas pequenas células cinzentas. Antes de começarmos essa investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações, isso ajuda muito o nosso canal a trazer mais conteúdo para todos vocês. Agora vamos para o caso de hoje. Certa noite, durante uma partida de cartas, Poirot ouviu algo curioso. Christine, aparentemente exausta, abandonou o jogo e saiu para tomar ar. No dia seguinte, ela mencionou ter ouvido uma conversa intensa na praia, vozes abafadas, acusações e um pedido desesperado por dinheiro. Arlena era uma das vozes. A outra, Christine não soube dizer. A tensão crescia. Emily notou que Arlena havia se ausentado de um encontro rotineiro. Patrick ficava cada vez mais inquieto. Kenneth mantinha sua neutralidade gélida. E Linda, em seu quarto, queimava algo na lareira. Restos de velas, fragmentos de papel,
Talvez alguma superstição inocente, ou nem tanto. Então veio o dia, um céu limpo, uma manhã aparentemente comum. Arlena pediu a Poirot que a ajudasse a lançar um pedalinho ao mar, alegando querer remar sozinha, sem ser vista. Ele estranhou o pedido, mas concordou. Minutos depois, ela desapareceu. Horas mais tarde, Emily e Patrick, durante um passeio de bote, encontraram o corpo. Arlena estava deitada em uma enseada isolada chamada Pixie Cove. A cena era perturbadora. Olhos arregalados, garganta marcada, a expressão de alguém que viu o próprio fim aproximar-se, sem tempo de reagir. A polícia local iniciou os interrogatórios. Poirot, como sempre, manteve-se discreto, mas atento. Os álibis surgiam. Todos pareciam estar em outro lugar na hora do crime. Patrick estava com Emily, Christine, com Linda, Kenneth, datilografando cartas, Rosamund, lendo ao sol. Mas Poirot sabia que álibis podem ser forjados, que o tempo, quando manipulado com precisão, é uma armadilha perfeita. E então surgiu uma nova pista, uma conversa noturna, velas queimadas, bronzeador artificial, um chapéu escondido entre as pedras, um banho ao meio-dia. Cada detalhe, por mais trivial que parecesse, era uma peça de um quebra-cabeça mortal. Para Poirot, a questão nunca foi apenas quem matou Arlena, mas sim, por que agora? Por que aqui? Por que dessa forma? E, acima de tudo, quem sabia o suficiente sobre todos para controlar a narrativa como se conduzisse uma peça teatral? Smuggler's Island, com sua beleza encantadora, transformou-se em palco de uma encenação trágica, uma ilha onde ninguém é o que parece, onde cada sorriso esconde uma cicatriz e onde, sob o sol dourado, a sombra de um assassinato se estende sobre todos. Mas, como sempre, a verdade, por mais complexa e dolorosa que seja, será revelada. E ela não virá por acidente. Virá pelas mãos de Hercule Poirot. Em Smuggler's Island, onde o cenário natural oferecia um falso senso de tranquilidade, os rostos sorridentes dos hóspedes do hotel Jolly Roger escondiam mais do que simples boas maneiras. O convívio social ali era uma coreografia bem ensaiada, onde cada gesto, palavra e silêncio carregava uma intenção específica. Neste contexto, as aparências não eram apenas artifícios estéticos, mas ferramentas cuidadosamente moldadas para manipular percepções e preservar segredos. O primeiro exemplo claro dessa dissimulação está na figura de Arlena Marshall. Para os olhos comuns, ela era a encarnação da mulher fascinante, bela, confiante, vibrante. Sua presença dominava o ambiente como se fosse natural. Contudo, essa imagem pública mascarava uma personalidade profundamente manipuladora. Arlena se mostrava carismática, mas sua atitude era calculada. Sabia como atrair atenção, como dominar conversas, como criar tensão entre os que a cercavam. Sua beleza não era apenas uma característica física, mas uma arma social. Kenneth Marshall, seu marido, representava o extremo oposto, contido, reservado, aparentemente indiferente ao comportamento da esposa. Para os demais hóspedes, ele era um homem frio e racional, comprometido com a imagem de integridade. No entanto, sua apatia escondia uma profunda recusa em confrontar a realidade de seu casamento. Kenneth preferia manter uma fachada de normalidade a enfrentar os conflitos que surgiam com a conduta pública de Arlena. Sua máscara era a da compostura, uma barreira emocional que impedia o acesso a qualquer vulnerabilidade. Patrick Redfern, outro personagem central,
Apresentava-se como um admirador distraído, um homem jovem, encantado por uma mulher mais experiente. Aos olhos de todos, sua atitude parecia uma mistura de deslumbramento e ingenuidade. No entanto, essa ingenuidade era apenas aparente. Patrick sabia exatamente o que fazia ao se aproximar de Arlena. A paixão que demonstrava era real, mas sua maneira de se posicionar socialmente, sempre à margem, sempre sorridente, o tornava menos suspeito, quase irrelevante. Era essa aparência inofensiva que lhe dava liberdade para agir sem levantar desconfiança. Sua esposa, Christine Redfern, talvez seja o exemplo mais elaborado de construção de aparência dentro da trama. Ela cultivava a imagem de uma mulher discreta, dedicada e frágil. Não fazia escândalos, não expressava ciúmes em público, falava pouco, com uma voz suave, e andava sempre com passos calculados. Sua presença era quase invisível. Essa fachada, no entanto, escondia uma mente analítica e um temperamento contido, mas implacável. Christine sabia exatamente como ser subestimada, e essa era sua maior força. Rosamund Darnley, por sua vez, vestia a aparência de uma mulher bem-sucedida, independente e acima das intrigas. Sempre elegante, sempre com a resposta certa, ela evitava se envolver demais. Contudo, sua relação antiga com Kenneth Marshall revelava uma vulnerabilidade oculta. Rosamund carregava dentro de si o peso de escolhas não feitas, de amores não vividos. Sua neutralidade era, na verdade, uma forma de autoproteção, uma maneira de preservar-se de emoções que não desejava reavivar. Já Linda Marshall, filha de Kenneth, oferecia o retrato mais puro de como as aparências podem colapsar sob a pressão da realidade. Adolescente, introspectiva e emocionalmente afetada pela presença dominante da madrasta, Linda tentava se manter à margem. Mas sua fachada de indiferença era frágil. As ações que tomava em segredo, como queimar objetos e consultar livros sobre feitiçaria, eram sinais claros de que sua estabilidade emocional estava em ruínas. Ela não usava máscaras por escolha, mas por necessidade para tentar sobreviver a uma convivência sufocante. A ambientação do hotel reforçava essa dinâmica de aparências. Um lugar isolado, luxuoso, onde todos se conheciam apenas superficialmente. Essa proximidade forçada criava um ambiente ideal para encenações sociais. Cumprimentos cordiais mascaravam desprezo. Conversas triviais escondiam intenções ocultas. Cada hóspede desempenhava um papel, ajustando seu comportamento ao público presente, como se estivessem em uma peça de teatro com plateia invisível. Até mesmo Hercule Poirot, embora menos diretamente envolvido nos dramas emocionais, compreendia a importância de observar além das aparências. Como investigador, sabia que a verdade raramente está na superfície. Por isso, seu olhar se fixava nos detalhes que os outros ignoravam, a forma como alguém segurava um copo, a hesitação antes de responder a uma pergunta, o leve tremor em uma mão que denunciava ansiedade. Poirot não via os hóspedes como eles queriam ser vistos, mas como realmente eram. O tema das máscaras sociais em Morte na Praia é, portanto, mais do que um recurso narrativo. Ele funciona como espelho para o público, revelando o quanto as pessoas são capazes de esconder, disfarçar e recalcular seus comportamentos em função da imagem que desejam projetar. Na ilha, ninguém era quem parecia ser. Até mesmo a vítima, Arlena, exercia seu poder social com uma consciência fria e calculada, atraindo inimigos sob o disfarce da sedução. Essa manipulação da percepção social
não é um fenômeno exclusivo da ficção. Em investigações reais, especialistas em linguagem corporal e comportamento reconhecem que criminosos, testemunhas e até vítimas constroem narrativas visuais e verbais para escapar da verdade. A coerência entre palavras, expressões faciais e gestos é frequentemente a chave para descobrir mentiras. Da mesma forma, em Smuggler's Island, a contradição entre o que os personagens diziam e o que suas ações revelavam era onde Poirot encontrava as pistas mais valiosas. Portanto, quando Arlena Marshall foi assassinada, a questão não era apenas quem a matou, mas quem mais sabia esconder a própria face. As máscaras não caíram com o crime, elas foram ajustadas com mais firmeza. A tragédia não desfez os disfarces, mas os tornou ainda mais necessários. Apenas Poirot, com sua mente meticulosa, soube identificar as rachaduras em cada máscara. No fim, a morte de Arlena foi o ponto de ruptura. Mas as máscaras começaram a ser construídas muito antes disso, em cada olhar fingido, em cada sorriso forçado, em cada silêncio conveniente. E somente quando essas máscaras foram removidas, camada por camada, é que a verdade veio à tona. O desejo, em sua essência, não é perigoso. Ele move sonhos, cria vínculos, constrói histórias. Mas, quando ultrapassa os limites da razão, ele se transforma. Torna-se uma obsessão. E onde há obsessão, há risco, especialmente quando esse desejo é por alguém como Arlena Marshall. Em Smuggler's Island, o desejo não era apenas uma emoção passageira. Era uma força constante, latente, que moldava comportamentos e distorcia julgamentos. A figura de Arlena, com sua beleza impactante e magnetismo natural, era o epicentro dessa energia. Todos os olhares se voltavam para ela, não apenas por atração física, mas pela maneira como ela despertava fantasias, provocava inseguranças e acendia paixões reprimidas. Patrick Redfern foi talvez o mais evidente exemplo desse desejo descontrolado. Desde o primeiro dia na ilha, ficou claro que ele não apenas admirava Arlena. Ele era consumido por ela. Seu comportamento se tornou cada vez mais errático. Buscava qualquer desculpa para se aproximar, ignorando completamente a presença da própria esposa. O que começou como uma atração inofensiva evoluiu rapidamente para uma fixação. Patrick deixou de perceber os limites. Arlena não era mais apenas uma mulher para ele. Tornou-se uma ideia, uma obsessão que dominava seus pensamentos. Esse tipo de fascínio, embora pareça romântico à primeira vista, é perigosamente destrutivo. Ele transforma o outro em um objeto de desejo inatingível, e quando a realidade não corresponde à fantasia, surgem frustração e raiva. Patrick não queria apenas Arlena, ele queria que ela o escolhesse, que o preferisse, que o validasse. E quando essa expectativa não foi atendida, o desejo virou dor. Mas Patrick não foi o único a ser afetado. Christine Redfern, sua esposa, também era refém do desejo, não pelo amor do marido, mas por restaurar o controle. Ela vivia na sombra de uma mulher que desafiava todas as regras que Christine seguia. Arlena era o oposto, livre, provocante, insolente. Para Christine, ver seu casamento ameaçado por uma figura como Arlena era mais do que uma traição conjugal. Era um ataque à sua identidade. O desejo que Christine sentia era pelo equilíbrio perdido, pela imagem que ela construíra ao lado de Patrick. Ao perceber que isso estava desmoronando, seu desejo se transformou em algo mais sombrio, a vontade de eliminar a causa de sua dor. Em menor escala,
Até Kenneth Marshall foi afetado. Sua relação com Arlena parecia baseada em estabilidade, não em paixão. Mas ele sabia que ela despertava desejos nos outros homens, e isso o incomodava. A frieza que exibia diante das traições da esposa era apenas um escudo. Kenneth não era indiferente. Ele era reprimido. Seu desejo não era por Arlena, mas pela manutenção da ordem, da reputação, do controle. Ver-se ridicularizado publicamente, transformado em objeto de pena por causa da esposa, despertava nele um tipo diferente de obsessão, a de manter intacta a imagem que os outros tinham dele. Rosamund Darnley, por outro lado, representava o desejo não realizado. Ela e Kenneth compartilhavam um passado. Seus reencontros eram marcados por olhares prolongados e silêncios carregados de significado. Rosamund nunca foi escolhida, mas nunca deixou de desejar o que poderia ter sido. Esse tipo de desejo é corrosivo. Ele não se manifesta em palavras ou ações diretas, mas em ressentimento silencioso. Rosamund jamais admitiria abertamente, mas havia em seu olhar algo entre nostalgia e frustração, uma dor não expressa por uma história que nunca se concretizou. A jovem Linda, por fim, carregava um desejo diferente. O dela era pela atenção do pai, por uma vida sem a constante humilhação causada pela presença de Arlena. O ressentimento acumulado ao longo dos dias na ilha fez com que ela canalizasse sua dor em práticas simbólicas, queimando objetos, lendo sobre rituais, tentando controlar com magia o que não conseguia com palavras. O desejo de desaparecer com a madrasta, mesmo que em pensamento, revelou o quanto ela estava emocionalmente fragilizada. É importante compreender que, dentro dessa trama, o desejo raramente foi recíproco. Arlena, embora objeto de múltiplas obsessões, parecia indiferente a todos. Ela não amava Patrick, apenas jogava com ele. Não se preocupava com Christine, apenas a ignorava. Não valorizava Kenneth, apenas usufruía da segurança que ele oferecia. Sua própria existência alimentava os desejos alheios, mas ela própria permanecia distante, como se pairasse acima das emoções que provocava. Esse desequilíbrio é o que transforma desejo em obsessão. Quando uma pessoa investe emocionalmente em outra que não retribui, o abismo entre expectativa e realidade torna-se perigoso. Em muitos casos, esse abismo é preenchido por mágoa. Em Smuggler's Island, foi preenchido por sangue. O assassinato de Arlena não foi fruto de um impulso momentâneo. Foi resultado de desejos acumulados, sufocados e transformados em rancor. A ilha, com seu isolamento, seu calor opressor e sua atmosfera carregada, funcionou como uma caldeira emocional. Ali não havia como escapar. Todos estavam presos uns aos outros e aos próprios desejos. Esse tema é especialmente relevante porque o desejo está no cerne de muitos crimes passionais na vida real. Quando não é compreendido, canalizado ou expresso de forma saudável, ele pode levar a atos extremos. Nos casos mais graves, a obsessão leva ao apagamento simbólico ou literal do outro. O que era desejo de conexão se torna desejo de eliminação. Para Hercule Poirot, desvendar esse aspecto foi essencial para compreender o crime. Ele não buscava apenas provas materiais, mas a lógica emocional por trás dos gestos. Quem desejava Arlena o suficiente para persegui-la? Quem a odiava tanto por não ser correspondido? Quem estava disposto a perder tudo para destruir aquele que jamais seria seu? Em Smuggler's Island, ninguém foi poupado do desejo. Alguns tentaram controlá-lo. Outros foram consumidos por ele.
No centro de tudo estava Arlena, não como uma vilã, mas como um catalisador de sentimentos intensos demais para serem ignorados. E foi por isso que ela morreu. Quando um crime é cometido em um lugar isolado, cercado por pessoas educadas, refinadas e com aparente senso moral, espera-se que a verdade venha à tona com rapidez. Mas, em Smuggler's Island, o que prevaleceu após a morte de Arlena Marshall não foi um coro de indignação. Foi o silêncio. Um silêncio denso, quase calculado, que dizia muito mais do que qualquer grito. Esse comportamento coletivo, mais do que estranho, revela um fenômeno comum em contextos onde a aparência social é mais importante do que a verdade. Trata-se do silêncio cúmplice, a escolha deliberada de ignorar, ocultar ou minimizar algo errado para preservar a ordem, a imagem ou até os próprios interesses. No caso de Arlena, havia muitas razões para que o silêncio se instalasse. Desde o início de sua estadia, ela provocava reações fortes em quase todos ao seu redor. Sua presença ofuscava, dividia e incomodava. Para alguns, ela era uma mulher audaciosa demais, para outros, simplesmente perigosa. Mas, mesmo sendo alvo de comentários ácidos, ninguém a confrontava diretamente. A desaprovação vinha disfarçada de polidez. Após o assassinato, esse padrão se intensificou. Hóspedes que antes falavam sobre Arlena com sarcasmo ou inveja tornaram-se comedidos. As conversas se tornaram vagas, as memórias seletivas. Kenneth Marshall, viúvo da vítima, respondeu aos investigadores com distanciamento extremo. Não chorou. Não se exaltou. Quando perguntado sobre a esposa, falou com frases genéricas, evitando qualquer menção mais íntima. Para alguém que acabara de perder a companheira, sua postura era desconcertantemente fria. Mas essa frieza não era ausência de sentimento, era uma forma de proteção. Kenneth sabia que qualquer palavra mal colocada poderia ser interpretada como motivo, como mágoa não resolvida, como rastro de ódio. Então, preferiu calar. O silêncio, nesse caso, era um escudo. Rosamund Darnley, amiga antiga de Kenneth, também adotou o caminho do não dito. Apesar de visivelmente desconfortável com a situação, evitava qualquer comentário que pudesse comprometer alguém. Mesmo quando percebeu que havia escutado algo relevante, como o som da máquina de escrever no quarto de Kenneth no horário do crime, demorou a relatar o fato. Por quê? Talvez por medo de prejudicá-lo, ou por não querer se envolver em uma investigação que poderia comprometer antigos sentimentos. Christine Redfern também exemplificou esse comportamento ambíguo. Ela sabia que o marido estava envolvido emocionalmente com Arlena. Via isso todos os dias, sofria com isso. Mas jamais fez uma acusação direta. Mesmo após o crime, manteve o tom calmo e a atitude contida. Sua tranquilidade era tamanha que, à primeira vista, parecia inocente. No entanto, para Hercule Poirot, era justamente essa serenidade que merecia atenção. Quando alguém se comporta com naturalidade demais diante da morte de um rival emocional, é preciso questionar o que há por trás. Emily Brewster, por sua vez, demonstrava senso de justiça e observação. Mas mesmo ela evitava entrar em detalhes que pudessem gerar conflito. Percebeu que Patrick estava inquieto antes de descobrir o corpo. Sabia que ele e Arlena passavam tempo demais juntos. Porém, ao ser interrogada, preferiu se manter neutra. Forneceu fatos básicos, mas omitiu qualquer interpretação mais pessoal. Uma escolha que, embora aparentemente prudente, contribuiu para manter encoberta a verdadeira dinâmica do grupo. Até mesmo a jovem Linda Marshall
abalada emocionalmente, entrou nesse pacto silencioso. Ela nunca gostou de Arlena. Sentia-se inferiorizada, negligenciada. Mesmo assim, ao ser interrogada, tentou parecer indiferente. Disse que a madrasta sempre foi gentil, embora seu rosto denunciasse o contrário. Quando mencionou Christine como possível suspeita, soou como uma tentativa de desviar a atenção. Era como se tivesse aprendido, cedo demais, a esconder aquilo que sente para não se comprometer. Esse tipo de omissão coletiva não é raro em situações onde há tensão, culpa ou vergonha. Psicologicamente, o silêncio atua como uma forma de autopreservação. Falar a verdade exige coragem, mas também implica em aceitar consequências. E em ambientes onde todos têm algo a perder, seja reputação, estabilidade ou paz interna, o instinto é proteger-se. Em Smuggler's Island, todos tinham algo a esconder, mesmo que não fossem culpados do assassinato em si. A ambiguidade moral, nesse contexto, é inevitável. Nenhum dos personagens era absolutamente inocente. Todos tinham razões para odiar Arlena, ainda que não fossem homicidas. E essa complexidade impedia que houvesse um posicionamento claro. Era mais fácil permanecer em terreno neutro, evitar julgamentos diretos, fingir que não se sabia tanto quanto, de fato, se sabia. Poirot, com sua mente analítica, percebeu isso rapidamente. Para ele, o crime não era apenas uma questão de ação, mas de contexto. Quem se beneficiava com o silêncio? Quem tinha mais a ganhar mantendo as aparências? Quem escolheu se calar quando poderia ter evitado a tragédia? As respostas a essas perguntas eram tão relevantes quanto impressões digitais ou horários registrados. O mais perturbador é que o silêncio nem sempre é sinal de cumplicidade ativa. Muitas vezes ele nasce da dúvida, da insegurança, do medo. Kenneth pode não ter matado Arlena, mas seu distanciamento criou uma barreira emocional que impedia qualquer empatia. Christine pode não ter pressionado Patrick a agir, mas sua ausência de reação criou espaço para que ele se sentisse livre. Rosamund pode não ter participado do crime, mas sua omissão comprometeu a integridade da investigação. Essas nuances são essenciais para compreender por que o crime em Smuggler's Island demorou tanto para ser desvendado. Não se tratava apenas de descobrir um culpado, mas de atravessar um emaranhado de comportamentos ambíguos, omissões intencionais e verdades fragmentadas. A verdade ali não foi escondida por uma grande conspiração, mas por uma sucessão de pequenos silêncios. Cada hóspede, ao calar, contribuiu para a perpetuação do mistério. Cada ausência de ação foi, em si, uma escolha moral. E, no fim, essa escolha pesou tanto quanto o próprio crime. Quando ocorre um assassinato, a busca por justiça parece ser o caminho natural. Porém, em muitos casos, o processo não é tão simples quanto identificar um culpado e puni-lo. A verdade, nesse contexto, torna-se maleável, moldada pelas versões que cada indivíduo escolhe apresentar. E foi exatamente isso que ocorreu em Smuggler's Island. A justiça, ao invés de surgir como um raio de luz em meio à escuridão, teve que ser escavada sob camadas de versões parciais, distorções calculadas e intenções ocultas. Desde o momento em que o corpo de Arlena Marshall foi encontrado, cada depoimento colhido serviu menos para esclarecer os fatos e mais para construir narrativas convenientes. Kenneth Marshall, por exemplo, apresentou um relato coerente sobre seu paradeiro na manhã do crime. Disse ter passado horas datilografando cartas comerciais. Deixou claro que não viu a esposa durante esse período. Tudo parecia em ordem. Contudo,
A frieza com que relatava os eventos chamou a atenção. Sua postura, mesmo diante de um interrogatório, permaneceu neutra. Aquilo não era apenas contenção emocional, era controle. A máquina de escrever tornou-se peça-chave em sua versão dos fatos. Kenneth fez questão de reforçar que sua presença no quarto poderia ser comprovada pelo som constante do equipamento. E, de fato, uma hóspede relatou ter escutado o ruído, o que, em tese, o inocentaria. Porém, Poirot sabia que uma alibi reforçada demais pode indicar premeditação. Se alguém antecipa a necessidade de ser visto ou ouvido, é porque já pensou na possibilidade de ser acusado. Outro caso emblemático foi o de Christine Redfern. Ao narrar suas atividades no horário do crime, ela foi precisa demais. Declarou que havia saído para desenhar os penhascos, acompanhada de Linda, a enteada de Arlena. Disse que sabia o horário exato de sua partida, graças ao relógio da jovem. Mas o detalhe do relógio tão convenientemente citado despertou a suspeita de Poirot. Seria possível que Christine tivesse manipulado o tempo, literalmente, para criar um álibi baseado em um erro proposital? Essa suspeita tornou-se mais concreta quando descobriu-se que o relógio de Linda fora adiantado em aproximadamente 20 minutos. Isso indicava que Christine havia criado uma linha do tempo falsa. Com isso, ela poderia se ausentar da enseada e retornar sem levantar suspeitas, já que o horário percebido por Linda coincidia com o álibi falso da madrasta. Um exemplo clássico de como se pode manipular a verdade utilizando o tempo como ferramenta. A manipulação não parou por aí. Patrick Redfern também utilizou a teatralidade como método de defesa. Ao encontrar o corpo de Arlena, ele se lançou sobre ela em desespero, gritando, lamentando, criando uma cena digna de um palco. Para muitos, aquilo era sinal de amor genuíno. Para Poirot, era um ensaio bem executado. O detetive sabia que a dor real é muitas vezes silenciosa. Gritos e lágrimas exageradas podem ser apenas cortinas de fumaça. Além disso, Patrick fingiu surpresa ao descobrir que a mulher estava morta, mas sua reação antecipada, demonstrando nervosismo ainda antes da confirmação do crime, indicava que ele sabia o que encontraria. Esse tipo de comportamento levanta questões fundamentais sobre como as emoções podem ser encenadas para direcionar o julgamento público. A justiça, nesse cenário, corre o risco de se tornar uma construção baseada não em fatos, mas em versões. A verdade passa a depender da performance dos envolvidos, de sua habilidade em convencer, em parecer verossímil. Isso não apenas dificulta a investigação, como também contamina o senso coletivo de justiça. Quando todos têm algo a esconder e todos distorcem partes do que viram ou ouviram, o processo se torna um jogo de manipulação. Poirot compreendia que o papel de um detetive não é apenas coletar evidências, mas reconstruir a verdade com base nas motivações ocultas. Ele não acreditava cegamente nas palavras, mas nas intenções que as moldavam. O que uma pessoa escolhe dizer, e principalmente o que ela escolhe omitir, é frequentemente mais revelador do que qualquer pista física. Esse cenário também levanta uma questão importante. O que é, de fato, justiça? Seria simplesmente encontrar o autor do crime? Ou seria restaurar o equilíbrio moral que foi rompido com a morte de Arlena? Pois, se considerarmos o ambiente do hotel, ela já havia sido julgada muito antes de ser assassinada. Sua reputação, suas escolhas, sua forma de viver já haviam sido condenadas silenciosamente
por muitos dos hóspedes. Nesse sentido, a morte de Arlena pode ser vista não apenas como um ato isolado de violência, mas como a consequência final de uma série de microjulgamentos sociais. Ela foi punida não apenas por suas ações, mas pelo que representava. E isso torna a busca por justiça ainda mais delicada. Além das versões contraditórias e dos álibis fabricados, a manipulação da verdade também se estendeu a pequenos detalhes, objetos movidos de lugar, roupas escondidas, marcas apagadas. Cada elemento da cena do crime havia sido cuidadosamente preparado para desviar a atenção. Era como se o assassino tivesse montado uma narrativa visual para ser interpretada de uma maneira específica e equivocada. Poirot, por sua vez, desmontou essa encenação com sua habitual paciência e atenção aos detalhes. Ele sabia que a verdade raramente se apresenta de forma clara. É preciso procurá-la nos desvios, nas contradições, nos silêncios. Ao final, o que se revelou não foi apenas o nome do culpado, mas a teia de distorções que sustentava o cenário. Descobriu-se que 2 culpados, não apenas um, haviam construído uma mentira tão bem articulada que quase enganaram a todos. A justiça, nesse caso, não foi fruto de sorte, mas de método. E a verdade, longe de ser transparente, era um mosaico de intenções ocultas. O caso de Smuggler's Island nos mostra que a justiça não depende apenas de encontrar o culpado, mas de entender como e por que a verdade foi manipulada. E mais do que isso, evidencia que a verdade absoluta pode não existir, apenas fragmentos dela, reunidos por quem tem a coragem e a habilidade de olhar para o que está por trás das palavras. A figura feminina, ao longo da história da literatura e da sociedade, sempre foi objeto de julgamentos extremos. Mulheres foram exaltadas como símbolos de pureza ou condenadas como agentes da perdição. No caso de Arlena Marshall, essa dualidade atingiu seu ponto máximo. Em Smuggler's Island, a feminilidade foi tratada não como uma expressão natural de identidade, mas como um catalisador de tensões, suspeitas e, em última instância, violência. Arlena representava um tipo de mulher que incomodava profundamente, bela, autoconfiante, ousada e consciente do impacto que causava. Ela não pedia desculpas por sua aparência, nem por sua liberdade. Circulava entre os hóspedes do hotel Jolly Roger com naturalidade, como quem sabe que possui uma presença inescapável. Essa postura, ao invés de ser respeitada, foi transformada em provocação. Para muitos, sua liberdade era vista como arrogância, seu charme como ameaça, sua independência como desafio. Esse tipo de julgamento não era declarado. Ninguém dizia abertamente que ela merecia ser punida por ser quem era, mas os olhares, os cochichos e as atitudes revelavam uma condenação velada. O corpo de Arlena era objeto de desejo, mas também alvo de crítica. O mesmo atributo que despertava admiração em uns gerava antipatia em outros. Essa ambivalência não era sobre ela em si, mas sobre como os outros reagiam à imagem que ela projetava. O fato de sua morte ter sido causada por estrangulamento, um método que exige proximidade e força física, não é insignificante. A escolha do modo de assassinato revela muito sobre a intenção. Não foi um envenenamento à distância. Não foi um disparo impulsivo. Foi um ato brutal, direto, que exigiu confrontação. Alguém decidiu silenciar Arlena com as próprias mãos. E esse gesto, mais do que qualquer palavra, expressa a raiva acumulada contra uma mulher que não se encaixava nos padrões esperados.
Christine Redfern, por sua vez, representava o outro extremo da feminilidade, discreta, educada, comedida. Nunca chamava a atenção para si. Sua aparência era controlada, sua voz suave, seus gestos contidos. Ela era, para muitos, o retrato da esposa ideal, leal, sensata e invisível. No entanto, por trás dessa imagem serena, havia uma força silenciosa. Christine era tão estratégica quanto Arlena era espontânea. Mas, ao contrário da rival, ela escondia sua determinação sob uma máscara de fragilidade. A violência feminina, muitas vezes, é menos visível que a masculina. Ela se manifesta de maneira indireta, simbólica, manipulativa. No caso de Christine, essa violência apareceu na forma de planejamento meticuloso, de dissimulação, de controle do tempo e das circunstâncias. Seu ataque não foi impulsivo, foi arquitetado. A imagem da mulher fraca, que apenas sofre em silêncio, foi usada como camuflagem. Ela não apenas matou, ela construiu uma situação onde o crime pareceria impossível para alguém como ela. Esse contraste entre Arlena e Christine revela um problema estrutural: a dificuldade de aceitar mulheres que não se conformam às expectativas sociais. Arlena era julgada por ser livre demais, Christine por ser fria demais. Ambas estavam em extremos e ambas, de maneiras distintas, despertaram reações intensas. No centro de tudo, o desconforto com a autonomia feminina. Até mesmo Linda, a adolescente solitária, teve sua feminilidade questionada e reprimida. Sentia-se deslocada, incompreendida, invisível. Seu desprezo por Arlena era alimentado não apenas por ciúmes, mas por uma sensação de exclusão. Arlena simbolizava tudo que Linda não era e talvez jamais seria: admirada, segura, desejada. Isso gerou uma raiva que, em sua mente juvenil, só podia ser canalizada através de fantasias de destruição. Ao explorar práticas de feitiçaria, acender velas e realizar rituais solitários, Linda não estava apenas experimentando o desconhecido. Estava tentando reivindicar algum poder em um ambiente onde se sentia impotente. A violência simbólica que ela ensaiava era reflexo do sentimento de anulação que carregava. Ela não desejava ser má, desejava ser vista. Essas três figuras femininas, Arlena, Christine e Linda, demonstram que a violência não é monopólio de gênero, mas o resultado de opressões emocionais, sociais e psicológicas. O que as distingue não é a capacidade de sentir dor ou raiva, mas a forma como foram ensinadas a expressá-las ou reprimi-las. Arlena respondia ao mundo com afirmação de si mesma, com presença e impacto. Christine respondia com silêncio, cálculo e ocultação. Linda, ainda em formação, buscava caminhos mágicos e místicos para lidar com aquilo que não compreendia. Em todas, havia um ponto em comum: a resposta à violência simbólica que sofriam do ambiente ao seu redor. O julgamento das mulheres envolvidas na trama também seguiu padrões enviesados. Arlena foi julgada com severidade por sua conduta, mas suas virtudes foram ignoradas. Christine foi inicialmente isentada de suspeitas por sua aparência dócil. Linda foi tratada como desequilibrada, quando o que mais precisava era acolhimento. A justiça social que permeia o caso revela o quanto ainda se espera que as mulheres ocupem determinados lugares e o quanto são punidas quando ousam sair deles. Hercule Poirot entendeu isso com clareza. Não se deixou enganar pelas aparências nem pelos estereótipos. Sabia que o comportamento feminino, assim como o masculino, é multifacetado e que, muitas vezes, os crimes mais bem planejados são cometidos por aqueles que aprendem a se esconder atrás da normalidade.
Ao desvendar o assassinato, Poirot não apenas encontrou os culpados. Ele revelou uma estrutura social perversa, onde a violência contra a mulher pode ser física, emocional ou simbólica, e onde, em alguns casos, mulheres também se voltam umas contra as outras em um ciclo alimentado por competição, exclusão e ressentimento. O caso de Smuggler's Island mostrou que a violência, quando dirigida às mulheres, raramente é apenas um ato individual. Ela é o desfecho de uma série de expectativas frustradas, opressões normalizadas e preconceitos silenciosos. Arlena morreu, mas o verdadeiro motivo de sua morte não foi apenas uma relação extraconjugal. Foi o incômodo que ela causava por se recusar a ser discreta. E nesse incômodo estava o estopim de sua ruína. Crimes não acontecem isoladamente. Mesmo os mais meticulosamente planejados carregam traços do passado, ecos de experiências anteriores, padrões revividos, feridas ainda abertas. Em Smuggler's Island, o assassinato de Arlena Marshall foi tratado inicialmente como um ato isolado. Contudo, para Hercule Poirot, nada era tão simples. À medida que a investigação avançava, tornou-se claro que aquele crime não era inédito, mas uma reencenação cuidadosamente elaborada de algo que já havia acontecido antes. Durante suas averiguações, Poirot recordou um caso antigo, o assassinato de Alice Corrigan, ocorrido alguns anos antes. As semelhanças entre os dois eventos eram impressionantes. Em ambos, a vítima era uma mulher vista como emocionalmente provocadora. Em ambos, o local escolhido era isolado e de difícil acesso. E, acima de tudo, em ambos os casos, o crime fora encoberto por um álibi construído com base na manipulação de horários e testemunhos visuais. O caso Corrigan envolvia um casal em circunstâncias similares. A esposa foi encontrada morta em um parque e seu marido alegou tê-la deixado com vida pouco antes de seguir para um compromisso. Uma mulher desconhecida declarou ter encontrado o corpo antes mesmo do horário estimado da morte, o que ajudou a liberar o suspeito. Mais tarde, descobriu-se que a testemunha era cúmplice do assassino e que toda a sequência de eventos havia sido encenada para confundir os investigadores. Em Smuggler's Island, Christine Redfern desempenhou o mesmo papel da testemunha misteriosa do caso Corrigan. Utilizou o deslocamento entre a enseada e o hotel, manipulou o relógio de Linda e fingiu normalidade ao retornar. Enquanto isso, Patrick Redfern reproduziu o comportamento do esposo envolvido no caso antigo. Tentou parecer chocado, manteve-se à margem da suspeita e reforçou seu álibi com elementos subjetivos. A reencenação foi meticulosa. Tudo indicava que aquele plano não nascera ali. Fora testado antes, em outra tragédia. Essa repetição revela algo perturbador. Para alguns, o crime não é um ato espontâneo, mas uma fórmula, uma estrutura a ser seguida com pequenas variações. Ao revisitar casos anteriores, Poirot compreendeu que os assassinos estudaram a falha da justiça anterior e adaptaram o roteiro para um novo cenário. Eles aprenderam com a impunidade e usaram a memória da falha institucional como incentivo para repetir o ato. O conceito de repetição não se aplica apenas à execução do crime, mas também aos traços psicológicos das pessoas envolvidas. Kenneth Marshall, embora não tenha participado diretamente do assassinato, também revivia antigos traumas. Sua primeira esposa havia falecido em circunstâncias complexas. Sua filha, Linda, carregava memórias dolorosas da infância, associadas à instabilidade emocional da família. A presença de Arlena reativava essas lembranças.
E, de alguma forma, todos à sua volta estavam constantemente enfrentando fantasmas que nunca haviam sido superados. Linda, por exemplo, não apenas odiava Arlena, ela a conectava a eventos traumáticos de sua história familiar. A memória da mãe biológica, julgada por um caso envolvendo veneno, ainda pesava em seu subconsciente. Ao tentar realizar rituais com velas e queimar objetos, a jovem não estava apenas expressando sua raiva atual. Ela estava, inconscientemente, repetindo os comportamentos simbólicos que associava à figura materna. A memória, para ela, não era apenas recordação, mas ação. Essa dinâmica de repetição é comum em situações de alta carga emocional. Pessoas submetidas a perdas, abandonos ou desilusões tendem a reviver os mesmos conflitos, mesmo que em contextos diferentes. A mente humana busca padrões, mesmo quando esses padrões são autodestrutivos. É por isso que casos de crimes passionais muitas vezes apresentam semelhanças desconcertantes entre si. Quem não elabora suas experiências, as revive. Em Smuggler's Island, cada personagem carregava uma espécie de roteiro interno, moldado por suas vivências anteriores. Rosamund Darnley, ao reencontrar Kenneth, reviveu sentimentos mal resolvidos do passado. A distância emocional entre eles não apagava o que havia ficado em suspenso. Ela reagia com distanciamento, mas, no fundo, estava mergulhada em lembranças. O retorno do contato com Kenneth despertava possibilidades interrompidas, e ela preferia silenciar do que repetir o sofrimento. Christine Redfern, por outro lado, tinha um histórico como professora de educação física. Forte, disciplinada, acostumada a assumir o controle. Porém, em sua vida conjugal, escolheu desempenhar um papel de submissão. Seu comportamento atual era o reverso de sua essência anterior, uma inversão que, para Poirot, indicava a tentativa de reescrever o passado, mascarando traços autênticos de personalidade. A repetição do crime de Alice Corrigan em um novo ambiente é o exemplo mais explícito de como o passado, se não enfrentado, tende a se manifestar de novo, mas a repetição também se revela nos ciclos de relacionamento, nas estruturas de poder, nos jogos emocionais. Patrick, ao se apaixonar por uma mulher casada, reencenava um padrão de envolvimento destrutivo. Christine, ao encobrir o parceiro, repetia o comportamento de mulheres que, ao longo da história, protegeram homens violentos por medo ou dependência emocional. A memória coletiva também influencia os desdobramentos. A polícia, ao perceber a complexidade do crime, hesitou em acusar figuras respeitáveis como Kenneth ou Rosamund. Isso porque a imagem construída por essas pessoas ao longo dos anos ofuscava qualquer possibilidade de culpa. A memória social molda o julgamento. Pessoas bem vistas são beneficiadas pela dúvida. Já aquelas como Arlena, cuja reputação era ambígua, são julgadas com mais severidade, mesmo depois da morte. Hercule Poirot, atento a essa armadilha, fez o oposto. Em vez de confiar na memória que os outros tinham das pessoas, ele confiou nos comportamentos reais. Não se deixou levar por relatos sentimentais, mas pela lógica. Para ele, a repetição não era coincidência, era sinal de método, e o método, uma vez identificado, desmonta qualquer disfarce. Portanto, a resolução do caso só foi possível porque o detetive compreendeu que aquele não era apenas um assassinato, mas um reflexo de uma série de padrões recorrentes. A violência não foi um raio em céu limpo, foi a repetição de uma tempestade anunciada que todos viram se formar, mas preferiram ignorar. No fim,
A memória, em vez de proteger, condenou. A repetição, ao invés de dar certo, expôs o plano. E a verdade, mesmo cercada por mentiras cuidadosamente alinhadas, emergiu, porque as histórias mal resolvidas sempre voltam. Quando Arlena Marshall foi encontrada sem vida em uma enseada remota, muitos imaginaram tratar-se de mais um crime passional, motivado por ciúmes ou infidelidade. No entanto, o que emergiu da investigação conduzida por Hercule Poirot foi uma trama muito mais complexa. O assassinato em Smuggler's Island foi apenas a consequência final de um emaranhado de conflitos, máscaras e feridas antigas que se cruzaram em um espaço isolado, onde ninguém podia escapar da própria natureza. Ao longo dos dias, Poirot identificou que o crime não era um ato impulsivo, mas um projeto. Um plano arquitetado com precisão por duas pessoas que sabiam exatamente o que fazer: Patrick e Christine Redfern. Eles utilizaram o ambiente ao seu favor, manipularam o tempo, criaram álibis falsos e simularam reações cuidadosamente ensaiadas. E, por algum tempo, quase conseguiram. Mas o detetive belga, fiel à lógica e à observação de detalhes aparentemente banais, descobriu que as falhas mais evidentes estavam justamente nos gestos rotineiros. A sequência dos fatos, a ordem dos passos, os horários exatos, o comportamento natural versus o artificial, tudo isso revelava incoerências que passariam despercebidas aos olhos comuns, mas não aos de Poirot. A morte de Arlena não pode ser compreendida apenas como o fim de um conflito amoroso. Ela representa o colapso de um sistema de convivência baseado em aparências frágeis e convenções disfuncionais. Cada hóspede daquele hotel representava uma faceta das tensões humanas. O desejo que não se realiza, a imagem que precisa ser mantida, a moralidade que se adapta à conveniência, o silêncio que evita confronto, a culpa que contamina mesmo os inocentes. Arlena, com seu brilho incontrolável, tornou-se o estopim de tudo isso. Ela não provocou o crime sozinha, mas catalisou emoções reprimidas que há muito tempo ferviam sob a superfície. Sua liberdade, sua beleza e sua irreverência serviram de espelho para os desejos e frustrações dos demais. E, ao final, foi eliminada como uma ameaça simbólica, alguém que expunha a verdade dos outros sem dizer uma palavra. O que fica evidente ao longo da investigação é que a busca pela verdade exige mais do que provas materiais. É preciso compreender os porquês, os traços de personalidade, os pequenos desvios de comportamento. Poirot entendeu que descobrir quem matou não era suficiente. Era necessário entender o que motivava todos ao redor a agir como agiam. Em Smuggler's Island, a verdade era menos uma revelação e mais um processo de desconstrução. Cada personagem trouxe consigo uma bagagem emocional que influenciou diretamente na dinâmica do grupo. Kenneth Marshall, com sua frieza, era mais espectador do que protagonista. Rosamund Darnley, apesar da aparência neutra, mantinha sentimentos não resolvidos. Linda, ainda jovem, expressava em rituais simbólicos aquilo que não conseguia nomear. Christine e Patrick, por sua vez, encenaram a perfeição enquanto alimentavam o plano de um crime com antecedentes. O ciclo de tensão e repressão foi alimentado pelo ambiente fechado e pela necessidade constante de manter uma imagem social intacta. Quando essas pressões se tornaram insuportáveis, a violência emergiu como uma resposta inevitável. Não foi apenas Arlena que caiu.
caiu também a ilusão de que seria possível manter tudo sob controle apenas com sorrisos e aparências. E aqui reside a grande ironia do caso. O crime foi cometido por aqueles que mais dependiam da imagem de normalidade. Christine, que sempre pareceu a esposa discreta e digna, revelou-se estrategista e impiedosa. Patrick, que se vendia como apaixonado, demonstrou frieza ao encenar o sofrimento. No fim, o casal que parecia menos perigoso foi o mais letal. Essa revelação nos convida a refletir sobre a forma como julgamos as pessoas. Quantas vezes confiamos em aparências sem investigar o conteúdo? Quantas vezes deixamos de confrontar mentiras sutis porque são ditas com um sorriso? Quantas verdades permanecem encobertas porque temos medo de incomodar? O caso de Smuggler's Island também mostra que a justiça não é apenas o ato de punir o culpado, é o processo de restaurar uma ordem simbólica. Quando Poirot revelou os autores do assassinato, ele não apenas desvendou um crime, ele desfez uma rede de enganos, ilusões e jogos de poder. Ele mostrou que, em algum momento, todos ali contribuíram, de alguma forma, para o ambiente que permitiu aquele desfecho. Mesmo os inocentes foram, em certa medida, responsáveis. Por omissão, por conveniência, por medo. O crime não começou com o estrangulamento de Arlena, mas muito antes, quando todos decidiram ignorar os sinais, tolerar o insuportável, manter a paz aparente a qualquer custo. E quando a verdade veio à tona, não foi uma libertação imediata, foi um choque. Porque aceitar a verdade exige coragem. É mais fácil viver com as mentiras que nos confortam do que encarar os fatos que nos desestabilizam. Ao final do caso, Poirot decidiu que nunca mais tiraria férias em locais onde as pessoas se vestem de branco para esconder suas intenções sombrias. Ele aprendeu, mais uma vez, que o perigo raramente grita, ele sussurra, e que, em ambientes silenciosos e elegantes, os crimes mais bem planejados são aqueles que contam com a complacência dos que preferem não se envolver. O mistério foi resolvido, os culpados identificados, e a ilha, aos poucos, voltou ao seu cotidiano ensolarado. Mas algo mudou para sempre. Aqueles que sobreviveram carregariam a lembrança do crime, não apenas como uma tragédia, mas como um espelho incômodo. Porque o verdadeiro mistério não era apenas quem matou Arlena, era como tantos permitiram que ela morresse. E é isso que torna essa história inesquecível. E não apenas o brilho da dedução de Poirot, mas a reflexão amarga que ela deixa. Às vezes o mal não se esconde, ele é apenas convenientemente ignorado. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.